E boa noite, cá estamos para mais um FM Café, para este dia 28 de outubro do ano de 2019. Os convidados de hoje, desde já o agradecimento da vossa presença, Pedro Costa e João Marçal. Pedro Costa, para não perdermos mais tempo, posição universal, troféu 7 ligas portuguesas, 4 taças, 4 supertaças e uma UEFA Futsal Cup. O Japão ganhou 5 ligas, 4 supertaças, 3 taças, como treinador ganhou 2 ligas, 2 taças, 2 supertaças e ainda uma competição asiática de clubes. Carreira: Sporting Clube Portugal, Freixeiro, Benfica, Navarra de Espanha, Nagoya do Japão e, por último, Sport Clube União Torriense. Foi internacional 119 vezes, marcou 53 golos e realizou 2 mundiais e 4 euros de futsal. Antes de Ricardinho aparecer, caso para dizer também, Pedro Costa era, por muitos, considerado o melhor futsalista português. Jogou no Japão com o Ricardinho, jogou no Sporting, como dito, Bibi, Gonçalo Alves e também João Marçal. Ainda com Zezito, o treinador era Beto Aranha, adjunto era Paulo Fernandes, Miguel Albuquerque já era diretor, jogou no Freixeiro com Ivan Dias e João Queiroz. Chega ao Benfica com Olímpio Matos e encontra lá Ruizinho, irmão de Zeca, adjunto, hoje do Sporting Clube União Torriense. Ricardinho chega ao esse Benfica em 2003-2004, vindo do Miramar, com 18 anos, vence a UEFA Futsal Cup em 2009-2010 com André Lima, como treinador. Jogavam nessa equipa Bebé, Zé Maria, David, Gonçalo Alves, Ricardinho, Varela, César Paulo e ainda Joel Queiroz. É caso para dizer, é um currículo, mais parece, costuma dizer, uma enciclopédia. Já por banda, o João Marçal tem 39 anos de idade, é ala fixo, jogou 6 épocas no Sporting Clube Portugal, 8 no Sport Lisboa Olivais, 3 no Benfica, ainda no Amsac, Brunhosa, Leões de Porto Salvo e joga atualmente no Jardim Amoreira, clube que fundou recentemente, mas isso já lá vamos. Pai de 5 crianças, fundou com a esposa o Clube Jardim Amoreira em 2011, em que a própria esposa preside. Tem no currículo 4 ligas portuguesas, 2 taças e ainda 3 supertaças e foi tricampeão do Sport Lisboa Benfica. Sai do Sporting em 2005 para o Sport Lisboa Olivais e nessa época só cai nas meias-finais aos pés do campeão Sporting. Na altura a maior de 3 por 2-1. Nesse Sport de Olivais, onde ficavam dinossauros do futebol, como Piranha, Vitinha, Drula, Estrela, vai para o Sport Lisboa Benfica, é tricampeão, regressa ao Sport Lisboa Olivais, onde se junta a Bibi e Zezito. Portanto, estas são as curiosidades, mas são também a realidade daquilo que é o currículo de Pedro Costa e também do João Marçal. Lembramos que este programa é composto pelo Ricardo Bessa, pela Nancy Paulo, também pelo André Carvalho e este vosso amigo Eduardo Coelho. Sem perdermos mais tempo, também agradecer a presença da Mariana, que muito nos honra. André, para começar, vamos embora. Depois deste currículo todo, temos muito para falar, de certeza. Vou pegar aqui numa coisa que disseste agora e tenho aqui alguma curiosidade com o João Marçal. João, tu jogas futebol no Jardim da Amoreira, dás aulas de futsal, tens 5 filhos e conseguiste arranjar tempo para vir aqui falar connosco. Como é que fizeste isso? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Consegui porque tenho uma super mulher, como eu costumo dizer. E hoje, por acaso, apesar de também termos muita ajuda da família, mas por acaso a minha sogra não conseguiu lá ir, então ela ficou com as 5. Mas queria aproveitar para, além disso que disseste agora, entretanto também arranjei mais um trabalho. Neste momento estou como comercial de uma marca desportiva que alguns conhecem, que é uma marca mais virada para os guarda-redes, as proteções de cotoveleiras e joelheiras, que é a marca 181, da qual os sócios fundadores e maioritários e únicos é o João Benedito e o Pedro Peixoto, que é do Peli, mais conhecido no futsal, que é do Braga, em que são eles os mentores dessa empresa, e estou lá como comercial, saio a correr para ir dar aulas e depois vou treinar à terça e à quinta, e quando posso, os bocadinhos que tenho livres, estou em casa para dar alguma ajuda, que às vezes é pouca. Como é que surge esta ideia do Jardim da Amoreira? O Jardim da Amoreira nasce porque tivemos alguns pais que começaram com meninos com cerca de 5 anos comigo,
muito pequeninos, e estávamos num clube. Entretanto, eu tinha uma ideia, o que é hoje o Jardim da Amoreira podia ter sido esse clube, mas a ideia ia um bocadinho contra aquilo que eu idealizava. Mudei de clube, as pessoas foram todas atrás de mim. Depois tive uma experiência noutro clube que a nível desportivo até não correu mal, mas houve algumas coisas que não correram tão bem e as quais eu não estava de acordo, e foi então que esse grupo de pais me, entre aspas, chateou para formarmos um clube. Eu tinha casado recentemente, estávamos num bairro novo, que é o Jardim da Amoreira, e foi aí que surgiu. Muitos pais são sócios fundadores do clube também, e surgiu, tem vindo a crescer. Começámos com 30 e poucos meninos. Neste momento no futsal são quase 200, mais a ginástica acrobática, que são já quase 50 meninas, 2 classes, e uma classe de voleibol também, que iniciámos também. Pronto, tem vindo a crescer. Pedro Costa, o André perguntou em relação àquilo que é o Jardim da Amoreira e como é que tinha tempo todo para esta envolvência. Depois deste currículo todo, depois dessa envolvência toda, do Japão para Torres Vedras, como é que foi essa mudança? Bom, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na vossa presença. Bom, alguns quilómetros separam o Japão e Nagoya daqui de Torres Vedras. O que é que eu posso dizer? Acabou o meu contrato lá como treinador, o clube decidiu não renovar, abriu um novo ciclo para um novo técnico, e eu vim para casa. Entretanto, como estou na Ericeira, andei a fazer com amigos alguns torneios, alguns jogos, para não ficar uma bolinha. E num desses jogos acabou por haver uma pessoa que era desconhecida, tornou-se um amigo que me incentivou a voltar a jogar. Disse: não, tu podes voltar a jogar. Essa pessoa era daqui de Torres Vedras. Disse: olha que o Torriense está a querer apostar no futsal e acho que tu poderias ser uma pessoa muito válida para aquele projeto. Um projeto que está a iniciar, precisa se calhar de uma referência também. Porquê é que não voltas a jogar? Eu disse: eu acho que não faz sentido. Eu fui treinador 3 anos, agora voltar a jogar, dar outra vez esse passo, acho que será difícil. Não, mas acho que podes. Mas eu estou à espera de tentar voltar ao ativo, porque fiquei desempregado a nível de treinador. Ele disse: ok, mas posso falar com as pessoas de Torres Vedras, só dizer que estás por aqui, que poderias ser uma pessoa válida para esse projeto? Eu disse: sim, podes falar à vontade. O que aconteceu foi que no espaço de uma semana as coisas ficaram acordadas e vim voltar a fazer aquilo que mais gosto, que é jogar futsal. Para já, e antes do André entrar também, porque ele também tem perguntas para fazer, de certeza, gesto este Torriense, o que é que te surpreendeu e o que é que está a surpreender ao cabo destas jornadas já realizadas? Bom, eu vou ser sincero, na primeira conversa que tive com o diretor desportivo, com o Sérgio Miranda, o Sérgio apresentou-me o projeto, com o qual eu me identifiquei desde a primeira hora, e entre as várias coisas que me mostrou, foi os vídeos do YouTube e dos jogos, alguns momentos de jogo do Torriense do ano passado na segunda distrital. Fiquei maravilhado, não tinha ideia mesmo que o futsal estava com a dinâmica, sendo o primeiro ano de existência no clube, uma dinâmica tal que envolvia a cidade toda e o pavilhão cheio, com pessoas, não só mesmo na CLAC, mas todas as outras pessoas que se envolvem naquilo que é o Torriense, a vida do Torriense, um clube com muita história, um clube centenário. O que mais me surpreende, sem dúvida, é o apoio que nós temos tanto nos jogos em casa como nos jogos fora. É impressionante e tem-nos levado muito para a frente. Muito bem. Pedro, voltando um pouco atrás, começámos ambos pelo futuro, pelo presente e pelo futuro. Vamos voltar atrás e ao início das vossas carreiras. Vocês marcam uma nova geração do futsal em Portugal. As gerações anteriores não eram tão visíveis como as vossas. Foi o Sporting e o Benfica que vos trouxe para essa ribalta, ou foram vocês e a vossa geração que fez com que o Sporting e o Benfica viesse para o futsal? Não sei, queres responder? Bom, eu vou dar o meu ponto de vista. O Sporting já é um clube com muita tradição, já tinha muita tradição e muitos anos na modalidade.
Antes futebol 5, agora futsal. Mas o Sporting era, no futebol 5, era a equipa que dominava a modalidade. Até 1997, mais ou menos, caso provavelmente até muitos não têm esse conhecimento, existiam 3 modalidades quase iguais, mas diferentes dentro do espectro do futebol salão, futsal, era futebol 5, futebol salão e futsal. Haviam 3 modalidades até 97. O Sporting dominava o futebol 5, no futsal, mais a norte, dominava o Miramar, e no futebol salão, Correio da Manhã. Em 97 ou 98 houve uma fusão e a partir daí as coisas unificaram-se, essas 3 modalidades, e o Sporting continuou a estar portanto, na frente da modalidade, repartindo também com o Correio da Manhã e com o Miramar essa frente. Depois, agora, se somos nós, não, eu acho que não. Eu acho que a televisão foi realmente o motor para que Sport TV ao início, domingo de manhã, sábado de manhã, às 11 da manhã tínhamos que acordar muito cedo, mas é verdade, quando os jogos começaram a passar regularmente, pelo menos uma vez por semana, na televisão, foi a partir daí que o futsal começou a ganhar algum elan, começou a ter alguma visibilidade, porque antes de nós, as gerações antes de nós, jogadores fantásticos, jogadores fora de série que aos miúdos de hoje, aos meus colegas, por exemplo, do Torriense, penso eu que a maior parte deles não tem ideia dos jogadores que existiram antes da minha geração e antes da geração do João Marçal. Mas pode não ter acontecido com o Sporting, mas concordas que o Benfica surge ao verificar que está a existir uma geração de futsalistas muito interessante que podia ser aqui uma boa oportunidade esportiva. E o Benfica aproveitou isso contigo e depois mais tarde com o João. Sim, o Costa apanhou o Benfica mais no início. Sim. O Benfica também surge pela carolice de um homem que acabou por revolucionar o futsal em Portugal. Eu pelo menos vejo desta maneira. Eu o Costa também. sabe quem eu estou a falar. Eu também. E a nossa geração pode agradecer muito a esse senhor, tanto do lado do Sporting como do lado do Benfica. Uma pessoa que hoje em dia, e há uns anos para cá, foi apanhada em algumas situações que não são muito dignas, mas o que é certo é que foi ele que acabou por dar o boom no futsal. Eu lembro-me na altura que o Costa vai para o Freixo, para o Freixeiro. Foi a altura que aí se dá o boom em termos de vencimentos para atletas. Foi aí que o Sporting também começou a dar mais aos atletas, depois surge o Benfica que dá mais aos atletas, e aí tudo começou a querer investir muito mais no futsal. Mas desde que esse senhor, e toda a gente sabe que era o engenheiro, entre aspas, Luís Moreira, foi ele que acaba por vir a revolucionar um bocadinho o futsal com a carolice de avançar para o Benfica, que o Olímpico cedeu os direitos ao Benfica e entraram diretamente para a primeira divisão. Fizeram uma equipa no primeiro ano que se bateu bem, depois foi na altura que apostaram imenso, quando foram buscar o Costa ao Freixeiro, o Arnaldo ao Freixeiro, e fizeram uma super equipa. Na altura o Sporting começou também à procura de mais mercado, também fora de Portugal, brasileiros, e isto começou tudo aí nessa altura. Pois, para não perder jogadores de um lado já se dava mais. Eu lembro na altura o Costa, até foi através do Costa, eu falo na minha pessoa porque tive um convite através dele para ir para o Freixeiro no ano a seguir ele lá estar, mas depois ele acabou por vir para baixo, mas na altura já era dinheiro que já fazia a pessoa pensar, vou para o norte, não vou, fique, não fique. A sorte é que depois aí o Benfica e o Sporting começaram também a chegar-se à frente, como se costuma dizer, e foi aí que tudo começou e os clubes começaram a investir um bocadinho mais. O Benfica, é isso, o Benfica sem dúvida, e respondendo penso eu mesmo à sua questão, o Benfica veio dar o último boom na modalidade. A visibilidade que o Benfica trouxe ao futsal foi enorme. A rivalidade entre o Sporting e o Benfica, os derbys, e não só, o Benfica também arrastava, agora menos penso eu, nos pavilhões de futsal. Antes estava sempre cheio, mesmo fora, mesmo de Lisboa também, pessoas como o Torriense faz agora, que saem de Torres Vedras para ir a Lisboa, para ir a Camões Montabrão, por exemplo. As pessoas do Benfica também iam a todo um lado. Agora eu penso que é mais as pessoas locais do Benfica que vão ver os jogos de futsal. Antigamente não, o Benfica arrastava desde Lisboa Aquela claque, toda a gente, todo lado, é verdade. aqueles velhotes. Gajos falaram aí do engenheiro Luís, que foi uma pessoa muito importante, mas também conhecido no Sporting com o Miguel Albuquerque. Nessa altura ainda não era o Miguel, ainda era o seu Carlos Vaz. Exato, na altura. Mas o Miguel traz uma visão diferente para o futsal também do Sporting. O que eu queria perguntar é se o engenheiro Luís e o Miguel são os dois rostos
mais visíveis desta progressão que o futsal teve em Portugal. O que é que acham desta? Falando um bocadinho pelo lado do Sporting, quem acabou por dar ali um grande impulso a esta mudança em termos de futsal e também em termos de vencimentos e de chegar um bocadinho mais à frente, foi um senhor que era o Sr. Cícero Campos. Foi ele que na altura já tinha feito parte, acho eu, da criação da secção. Entretanto tinha saído e depois o Sr. Carlos Vaz, que era o presidente da secção de futsal, convidou-o novamente para vir ajudar. E foi aí que o Sporting começou a se equiparar com essas equipas de topo. Mais tarde, com todas as mudanças de treinadores que o Sporting teve, o Miguel começou a assumir outros papéis. Mais tarde, com a saída do Sr. Carlos Vaz, o Miguel assumiu por completo esse papel. E tem feito, e até à saída agora para diretor-geral das modalidades, em termos de gestão, fez um ótimo trabalho e deu ali uma grande volta no futsal do Sporting, porque uma pessoa mais nova, com uma visão diferente das coisas, relativamente à questão do Sr. Carlos Vaz, que também já acabava por estar um bocadinho desgastado, porque já estava desde o início na secção de futsal. Pedro, voltando aí um pouco à tua carreira, jogaste em vários pontos, nomeadamente em Portugal, em Espanha e também no Japão, fazendo aqui um comparativo. Já falamos nas equipas que jogaste em Portugal, depois Navarra e também o Nagoya, não esquecendo a seleção, mas isso já lá vamos mais adiante. Como é que foi essa passagem por várias maneiras de pensar aquilo que é o futsal e que diferenças é que apanhaste? Bem, a nível dos países, a grande diferença cultural foi a única foi a ida para o Japão, porque a minha ida para a Espanha, estamos dentro da Península Ibérica, então diferenças de culturais quase não existem, não é? Muito poucas coisas que podem ser diferentes, alguns costumes, mas pouca coisa. As diferenças mais foi a nível mesmo profissional, porque eu quando saio do Sporting, as pessoas se calhar não sabem também, mas eu saio do Sporting e ainda o Sporting era totalmente amador, era semi-profissional, vá. Eu ganhava na altura, não me esqueço, era ainda em escudos, eu ganhava 30 contos no Sporting, isso 150 euros. 2 anos. Sim, e tinha assinado mais um ano para o outro ano. E pagavam, não posso esquecer também isso, tinha uma bolsa de estudo da Universidade Lusófona, que tinha um acordo com o Sporting e eu estava na universidade. Entretanto, o meu pai faleceu e surgiu a oportunidade de me tornar profissional, de ir para o Freixeiro. As grandes mudanças são essas a nível profissional, porque eu passo de um jogador estudante ou estudante-jogador para ser profissional de futsal. Vou com a minha mãe viver para uma cidade diferente, apesar de ser no nosso país, mais essas questões de sair da zona de conforto, apostar tudo, porque eu nunca fui aquela pessoa de não, eu tenho que ser profissional de futsal, porque isso não existia. Eu gosto de jogar à bola, o meu pensamento é, eu gosto de jogar, vou jogar até poder. Mas entretanto surgiu a hipótese de ser profissional e as coisas começaram a andar. Depois as realidades diferentes, Freixeiro, conhecer um clube de uma terra também, de uma freguesia, quase familiar, o presidente e treinador eram irmãos e são irmãos. Depois a vinda para o Benfica, a grandeza de um clube como o Benfica, toda a responsabilidade, a pressão de jogar no Benfica. Pronto, depois a passagem de Espanha também, querer conhecer o melhor campeonato do mundo, querer ter essa experiência, porque achava que merecia também passar por lá. E pronto, volto ao Benfica. E depois a minha ida para o Japão dá-se também porque acaba um ciclo no Benfica, as pessoas também não, pronto, estava a ver que não íamos renovar contrato e comecei a mexer-me e tive a sorte do outro lado do mundo ter uma porta aberta que me permitiu estar mais 8 anos na alta roda do futsal mundial. Vamos então fazer uma pausa, Mariana, já voltamos de novo à conversa, até já.
Regresso às aulas é com o Instituto Óptico. Prepara os seus filhos para um ano letivo de sucesso. Armação mais lentes com tratamento anti-reflexo por 99€. E por mais 20€ poderá substituir as lentes do seu filho até agosto de 2020. Saiba as condições nas lojas das óticas OCT do Grupo Instituto Óptico. Visite-nos em Torres Vedras, Encarnação, Sobral, Montagraço e Caldas da Rainha. Óticas OCT do Grupo Instituto Óptico. 30 anos em família. Bem-vindo ao mundo das antiguidades. Temos a maior loja em Portugal com 20 mil metros quadrados. Na Antico Oeste temos arte sacra, faianças, móveis, pedras, ferros, pinturas e produtos vintage. Antico Oeste, Estrada Nacional 9, Casalinhos de Alfaiata. Antico Oeste, gosto e paixão pelas antiguidades. Adora juntar os amigos para um petisco? Temos um cantinho para ti. És adepto de comida saudável? Há um pátio à tua espera. Junto aos amigos, a comida saudável e a praia de Santa Cruz. E tens no cantinho do pátio o teu pequeno almoço, brunch ou petisco perfeito. Cantinho do Pátio, em Santa Cruz, no Pátio da Azanha. Dormir é importante para a saúde. Dormir bem ajuda a prevenir doenças. Dormir bem aumenta a longevidade e melhora a aparência. Bom Repouso, uma marca de referência. Somos especialistas no fabrico de colchões. Visite-nos na internet ou em Runa. Tenha um bom repouso. Parta à aventura, à descoberta, com a confiança e a qualidade dos usados Lamicar. Citadinos, todo o terreno, económicos ou desportivos. Na Lamicar temos oficina multimarca, serviço de lavagem, chapa e pintura. Lamicar, Estrada Nacional 9, Paúl, Torres Vedras. Quando pensa em construir, remodelar e pintar, nós respondemos. Ângulos do Horizonte. Quando pensa em manutenções, estuque, carpintaria, pavimentos e revestimentos, nós respondemos. Ângulos do Horizonte. Quando pensa em aquecimento para a sua casa, aposto que já sabe a resposta. Ângulos do Horizonte. João Lourenço Empilhadores. Venda de empilhadores, stecas e porta-paletes, novos e recondicionados. Temos soluções de aluguer. Importador oficial Maximal. Assistência e peças para todas as marcas em 24 horas. Não para o seu negócio. João Lourenço Empilhadores. Estamos em Torres Vedras, Leiria, Maia e em jlempilhadores.com. A Noite Rock está de regresso, agora no Mau Maria. Sim, essa Noite Rock, com o selo ON FM. Última sexta-feira do mês. A Noite Rock exclusiva. Rock On. Guest list por SMS ou WhatsApp. 967-442-007. Ainda vai haver uma terceira parte. Dia 1 de novembro. Está À Noite Rock em Torres Vedras. Acontece. André, há pouco falávamos com o Pedro, agora passamos para o outro lado, para o João Marçal. Exato. João, tu foste o autor do primeiro gol do Sporting contra o Benfica no futsal. E depois do outro lado foste o autor do 100º gol do Benfica no campeonato de futsal. Isto é uma coincidência ou uma inevitabilidade de facto de estares tão presente na modalidade? Na altura, o primeiro golo, lembro-me que a nave estava cheia. Se calhar, e já disse isto a muita gente, muita gente às vezes pergunta: és Benfica, és do Sporting? Eu sou sincero, não tendo por qualquer lado, detesto futebol, não vejo futebol. Gosto de ver um bom jogo de handball, gosto de ver um bom jogo de futsal, voleibol, mas lembro perfeitamente, é o sítio que eu mais tenho saudades de jogar é na nave de Alvalade, porque aquilo não era muito grande, estava cheinho, como o Pedro dizia. E eu estava lá a ver o jogo. Eu Costa também, pronto, estava lá a ver o jogo. Isto, lembro, empatámos 3-3. O primeiro golo fui eu que marquei. Na altura, sou sincero, nem me lembro muito bem do lance, só depois vendo na repetição. E ver aquela nave toda cheia, as pessoas ali tudo em cima, é um ambiente fantástico. É o sítio onde eu tenho mais saudades de jogar. E era muito utilizado. No Benfica, calhou de ser o 100º golo, nem o sabia, só o soube depois. E é engraçado porque tinha de acontecer e porque eu no Benfica nos 3 anos que tive não era muito utilizado, e pronto, por opções, como é óbvio, e temos de respeitar, como eu costumo passar essa mensagem, e calhou, e como é óbvio foi uma enorme alegria, e ainda por cima
de um lado e do outro o oposto, acontecer o primeiro e o 100º gol, como é óbvio. Na história dos dois. Sem dúvida, e para mim é um motivo de orgulho, e quem sabe daqui a uns anos, espero que não seja a minha filha Clara, a minha terceira, porque ela agora, eu sou treinador dela, quis ir jogar futsal, agora não lhe quer dizer daqui a uns anos, olha, marquei, só espero que ela não queira continuar no futsal, mas acho que não vou ter grandes hipóteses, mas pronto. Pedro, estamos a falar de momentos históricos, e tu involuntariamente participas num momento histórico que é a chegada do Ricardinho ao Benfica, e tu estás nesse plantel. Quando vês aquela figura assim a chegar, vindo lá de cima, ele contou recentemente uma história muito engraçada da mãe, na altura que o Freixeiro, e um pouco naquilo que eles estavam a dizer, que ofereceu muito dinheiro, mas ele foi para o Benfica. O que é que vocês olharam para ele quando começaram a ver a jogar? Anteviam isto ou foi uma coisa progressiva? Bem, antes de responder à sua pergunta, eu preciso fazer aqui um parênteses, porque a verdade é que nós somos amigos há muito tempo, mas é isto, o dia-a-dia não nos permite estar juntos, e o Marçal está aqui ao lado, eu não posso deixar este momento passar. Ele acabou de dizer que era pouco utilizado no Benfica, e aqui tenho mesmo que lhe prestar uma homenagem publicamente, porque sempre que eu penso nos êxitos que tivemos nessas épocas, nessas 3 épocas, foi campeões, não foi? Sim. E taças e vários troféus, eu penso, e sempre que conquistávamos algo, eu era muito utilizado. Sempre fui muito utilizado, e o Marçal passou realmente 3 anos em que a utilização dele não era de acordo com aquilo que tinha sido no Sporting e nos outros clubes onde passou. Mas se há sempre coisa que eu pensava quando ganhávamos algum título, pensava sempre nos menos utilizados, e o Marçal, para quem não sabe, é o maior exemplo daquilo que é um profissional a 100% de uma modalidade. Em qualquer momento, bom, menos bom da equipa, o Marçal, mesmo jogando muito ou jogando muito pouco, ou às vezes não jogando, estava sempre lá. Sempre lá a dar uma palavra de apoio, sempre de incentivo, sempre a bater palmas. E então, sempre que eu tenho que falar com alguém, algum jogador, seja colega ou quando eu era treinador, falar de exemplos de não jogas, mas tens de ter uma atitude positiva perante a equipa, vem-me sempre à cabeça esta pessoa que tenho aqui ao meu lado, um verdadeiro exemplo. Obrigado. Para todos. Em relação à sua pergunta, o Ricardinho, nós já tínhamos jogado eu joguei contra o Ricardinho a primeira vez. O fenómeno apareceu-me com 15 anos à frente, que eu estava no Freixeiro e ele estava nos juvenis do Miramar, mas com a autorização dos pais e autorização médica, penso eu, ele começou a jogar no sénior já do Freixeiro, numa altura em que do Miramar, numa altura em que o Miramar passava já por algumas dificuldades também financeiras e estava a remodelar a equipa. E eu joguei contra o Ricardinho a primeira vez aí, e deu para perceber logo, mesmo com 15 anos, que era um miúdo diferenciado. Depois, no Benfica, também jogámos contra ele, tinha já 16, 17, marcou-nos um gol inclusivamente numa vitória que nós tivemos lá em cima. E na seleção, quando ele vai a primeira vez à seleção, é quando eu chego depois ao Benfica, depois do estágio da seleção eu chego ao Benfica e digo ao engenheiro Luís Moreira: você tem que ir buscar este miúdo, desculpe, mas depois de eu treinar com ele, né, disse, não há outra forma, tem que ir buscar porque o miúdo vai ser muito bom. Não sabia se ia ser o melhor do mundo, se não, mas está ali um diamante que não pode deixar escapar. E foi assim, quando ele veio para o Benfica, para mim já não era um desconhecido, e passou a ser. Eu lembro-me logo, o primeiro jogo foi uma supertaça na Nazaré, em que ele marcou o gol, foi preponderante, mas o que mais me marca é o primeiro jogo no Freixeiro, que nós acho que depois até perdemos esse jogo, em que há um livre 10 metros, e estavam N jogadores super experientes para marcar um livre de 10 metros, ele diz, não, eu quero bater. E pronto, aí está a responsabilidade do miúdo, tinha 17 anos, penso eu, quando chegou ao pé de nós. Pedro, o André falou no Ricardinho, eu falo também naquilo que é um pouco o teu currículo, e olhando para ele, tem tanta vitória. O UEFA Futsal Cup, e também um troféu que não foi ganho dentro das 4 linhas, mas pode ter sido ganho dentro das 4 linhas, com aquilo que te envolveste também como atleta e como homem, que foi o Quinas de Ouro. O UEFA Futsal Cup foi o expoente máximo da tua carreira como troféu, e esta Quinas de Ouro foi o reconhecimento daquilo que fizeste no futsal? Bom, a primeira, para essa conquista da UEFA Futsal Cup, é sem dúvida o momento mais alto da minha carreira desportiva. É um título que ficará marcado para sempre, não só na história do Benfica, mas na história de cada um que
que teve a felicidade de participar dessa equipa. Infelizmente, aqui o nosso amigo João Marçal Saí nesse ano, tal e qual. saiu nesse ano e foram... Para mim há ali 2 jogadores que mereciam realmente ter sido campeões da Europa. Penso eu não me esquecer de outro que seja muito importante, mas o João Marçal e o Rogério Vilela mereciam ter sido campeões da Europa sem dúvida nenhuma. Infelizmente o destino quis assim e não deu. Mas primeiro marco sem dúvida. O Quinas de Ouro foi apenas uma nomeação. Acabei por não conquistar e ficou muito, muito bem dado o troféu ao Joel Rocha. Mas é uma honra, não é? Para estar num lote de 5 treinadores, estar nomeado para poder receber esse prémio, uma honra enorme. João, a vossa geração não teve o título a nível de seleções, o título que se calhar era merecido, ou ficou se calhar sempre por fazer. Quando Portugal ganhou o título europeu de futsal, sentiram que estavam na base dessa vitória, visto que provavelmente inspiraram muitos daqueles que ganharam a entrar para o futsal e a praticar a modalidade? Sim, eu acho que sim, porque muitos deles acabaram por começar e ver-nos, se calhar, como às vezes uma referência. Eu falo um bocadinho pelo Costa, porque tenho muitos jogadores que o Costa acaba por ser uma referência, não é? Tantos títulos, tantas conquistas. Eu lembro-me que Costa teve quase 3 anos, não foi? Sem uma única derrota no currículo dele. Sporting, depois Freixeiro e depois... Mas para o campeonato, só jogos de campeonato. Só campeonato. Faz uma reportagem da Sport TV e tudo, não Sim. foi? E eu acho que também para os que acabaram por conquistar o título europeu, nós acabamos por se calhar dar ali início a algo. O que é certo é que as coisas foram mudando para melhor. A qualidade em termos de condições que são dadas aos jogadores, o facto de serem profissionais, terem tecnologias, coisas, e o Costa está mais por lá porque eu não gosto, eu só gosto de treinar pequeninos. Ele já treinou os graúdos, eu graúdos para mim ainda não, aí acho que não irei treinar, mas nunca se sabe. Mas hoje em dia já dispõe de muitas ferramentas, e o facto de todos os atletas da seleção serem profissionais e terem já vários anos de profissionalismo, também acho que ajudou bastante a essa conquista. E depois também a qualidade que há por trás, o trabalho que foi feito pela Federação também de há uns anos para cá, em termos de mudar muita coisa que se calhar não estava bem e que agora, e falando com alguns que lá estão e que já têm ido lá desde esses tempos até agora, foi o culminar de todo esse trabalho que foi mudado e que as coisas foram retificadas e deu os seus frutos, não é? Eu lembro que eu estava na RTP a comentar e emocionei-me, porque é um feito que, como é óbvio, qualquer um de nós gostaria de conquistar, mas tinha lá 2 ou 3 atletas que eu me até dou no dia-a-dia e falo, e senti uma enorme alegria e arrepiei-me e chorei e emocionei-me. E acho que também o futsal português, por tudo o que eu não tive a possibilidade de estar presentes em muitos europeus, mundiais. O Costa, como sou muito novo, eu só tive a possibilidade de estar num, o Costa teve em vários, e nós dizíamos sempre, parece que dá, mas parecia que faltava sempre qualquer coisa, era o que parece que dá, mas não dá. Pronto. E finalmente Portugal conseguiu, e com todo o mérito, sinceramente o Mundial não acho que seja impossível, mas acho que é mais difícil. Mas a ver, vamos. Mas acho que tem todas as condições para o ser. Vamos ver. Pedro, continuando aqui nesta, sentem que vocês foram aqueles que fizeram valer a pena? A Federação olhou para o futsal a partir da vossa geração como algo que valia a pena apostar e colmatar estas falhas que o João estava a falar? Bom, acho que há dois momentos, não é? O primeiro momento do início da minha geração, que eu apanhei ainda jogadores. Eu sou da geração ainda do Mundial da Guatemala, em que ficámos em 3º lugar, mas da minha geração nesse Mundial só estou eu, o Arnaldo e o João Benedito. Do resto era já jogadores consagrados. Dessa altura não havia outra hipótese para a Federação senão acompanhar e apostar. Nós conquistámos a medalha de bronze
sem ninguém estar à espera, impensável no momento. Eu posso lhe dizer que, contar aqui um episódio muito curioso, eu fui convocado à última hora porque um jogador se lesionou. O Sérgio Júnior teve infelicidade a 3 ou 4 dias no último jogo de treino, lesionou-se. E eu fui chamado à última hora para o ir substituir, para ir para o Mundial da Guatemala. Não conseguiram, veja só as diferenças que existe certamente para agora para o acompanhamento. Não conseguiram trocar o bilhete. Quando eu chego ao aeroporto para viajar junto com a equipa para a Guatemala, eu fiquei sozinho mais um dia em Portugal. Tive que viajar no outro dia e fui sozinho de Lisboa para a Guatemala, que é aos dias de hoje certamente impensável. Depois, com esta direção, com a entrada desta direção na Federação, aí sim, aí vê-se uma aposta, não por obrigação, mas uma aposta com visão, aquilo que se queria para o futuro e que se conseguiu. Antes de mim, e isso também há que dar o valor, e eu ainda fui desses jogadores, nós estagiávamos, e os outros jogadores antes de mim, estagiavam no Inatel de Oeiras. Quando iam para os treinos, as concentrações, estagiava-se no Inatel de Oeiras. Comia-se no refeitório do Inatel de Oeiras. Os dias de hoje as coisas mudaram muito, né? Graças a esses que ainda iniciaram lá, que andaram ali a lutar. Depois, claro, a minha geração que ajudou com esse terceiro lugar da Guatemala, ajudou a que as coisas, que a Federação fosse obrigada a apostar um pouco mais, e depois, claro, com esta entrada desta última direção e principalmente com a chegada de um homem com visão para o futsal, Pedro Dias, tomar conta mesmo do futsal, penso que as coisas têm vindo a melhorar e acabou por culminar neste enorme êxito que todos nos orgulhamos. João, eu pegava um pouco das palavras do Pedro Costa há pouco, quando te reverenciou, que eras uma referência e que se lembrava sempre de ti, da forma, postura, personalidade e acima de tudo de ser humano que eras para com a equipa. O que é que sentes vindo de um jogador, vindo de uma referência, vindo de um amigo que muito tempo confraternizou contigo? O que é que sentes nessas palavras vidas do Pedro Costa? Emoção, alegria e, como é óbvio, agradecer. Foram anos um bocadinho complicados, mas que graças a Deus tive uma boa base na altura que comecei a crescer para o futsal. Joguei em clubes de bairro, como o Costa jogou, e tive a sorte de ter um treinador que me acompanhou e que ainda hoje estou com ele e privo com ele, não todos os dias, mas costumo falar com ele às vezes, e que foi meu treinador desde que eu iniciei a jogar até chegar a sénior, que era o Mr. Ricardo. E foi uma pessoa que me deu uma educação para o futsal que eu não podia ter tido melhor, que me fazia ver as coisas tal e qual como elas eram, quer jogasse, quer não jogasse, e eu sempre fui habituado até chegar a essa altura ao Benfica, se calhar no último ano do Sporting não tanto, mas também um bocadinho por burrice minha, fruto da idade que tinha na altura, e acabei por ser penalizado por isso, mas fui sempre uma pessoa que apoiava sempre os meus colegas, quer jogasse, quer não jogasse, quer marcasse, quer não marcasse, estando na bancada, estando no banco, e acho que esse é o espírito que se tem perdido um pouco. Eu hoje em dia vejo às vezes miúdos no meu clube que são iniciados ou que são juvenis e que parece que estão a aprender o burro porque não jogaram 10 minutos e achavam que deviam jogar 12. Como por exemplo tenho colegas meus nos séniores agora que ficam chateados porque acham que têm de jogar mais tempo e depois ficam chateados por causa disso e estão ali calados no banco, não a dizer nada. Faz-me imensa confusão isso. Eu não fui habituado assim, e mesmo hoje em dia não sou nunca fui dizer ao treinador que tenho de jogar mais ou jogar, nunca falei com treinadores sobre isso, e hoje em dia se o meu treinador, que até foi um ex-colega nosso, que é meu treinador agora, se achar que eu devo jogar só 5, eu só jogo 5 e estou lá de fora a apoiar. Também temos de dar lugar aos mais novos. Eu estou agora a jogar com supostamente eles iriam jogar numa equipa sub-23 que nós iríamos criar no clube. As coisas não correram como nós queríamos, eles eram para
jogar também pelos júniores e também pelos séniores, mas queriam jogar só pelos séniores, miúdos que eu comecei esse projeto quando estava no outro clube, que comecei com esse grupo, há miúdos, pelo menos 2, que são dessa geração que estão comigo, são meus colegas agora. Tratavam-me mister e eu agora disse, agora já não me tratas mister, agora é Marçal, né? Estou bem com eles, estou com eles de balneário, damos uns carolos, pronto, faz parte, é mesmo assim, mas é algo que até ao final da minha carreira, e em princípio este será o meu último ano, nunca o vou perder, e tentarei passar sempre essa mensagem de que acho que é assim que deve ser e acho que é o correto. E pronto, e ter a sorte, o Costa, apesar também de ser um jogador que era muito utilizado, sempre foi um bom colega, sempre tentou também dar sempre uma palavra de amigo, que ele também percebia um bocadinho às vezes o que é que nós sentiríamos, não é? Mas também tinha essa preocupação, e não era por causa disso que eu chegava a semana a seguir e treinava menos, treinava igual para tentar sempre que pudesse ter a minha oportunidade e jogar um bocadinho mais. Não aconteceu, tenho de respeitar e bola para a frente, como se costuma dizer. E nós vamos para a bola para a frente, Mariana, vamos embora, mais uma pausazinha. Uma casa é paixão, um sonho, uma aventura. Encontrar a casa perfeita para si, o nosso compromisso. Álvares Marinho, venda, arrendamento, engenharia, tudo numa imobiliária. Temos imóveis de bancos, moradias e apartamentos. Álvares Marinho, o nosso nome, a sua imobiliária. Em Torres Vedras, na rua Álvaro Galrão e na rua Santos Bernardes. Em Lisboa, na Avenida da República. Álvares Marinho, damos vida ao seu sonho. Há um ginásio que tens em ti por 13,99 por semana. Há um ginásio que te torna mais feliz, mais saudável, mais fitness. Por 13,99 por semana. Com um conceito inovador. Com atividades supervisionadas por um professor. Por 13,99 por semana. Vem ser mais fitness. Já te disse, por 13,99 por semana. Mais fitness em Torres Vedras, Malveira e Bombarral. Comer é um ato de prazer. Saber comer bem, uma virtude. No Santinhos provas cataplanas, a espetada à casa ou as migas de bacalhau. Santinhos, onde o peixe e a carne são sempre frescos. Santinhos, o seu restaurante na Estrada Nacional 8, Carvalhal, Turcifal. 261-952-014. Para fazer as suas análises de rotina ou especiais, com qualidade, eficiência e rapidez, Val Análises. Em Torres Vedras, na rua Santos Bernardes. Quando eu for grande, vou ser veterinária para cuidar dos animais. Ou médica para tratar doenças. Ou talvez até artista. Que é bué divertido. Mundo da Criança. Creche, educação pré-escolar e primeiro e segundo ciclos do ensino básico. Inscreve-te já para o próximo ano letivo. Mundo da Criança. Uma escola para todos. No Barro, Torres Vedras e em mundodacriança.pt. Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós. Estamos então de volta para a reta final deste FM Café, para este dia 28 de outubro de 2019. Já falamos de muita coisa séria, falamos do Jardim da Amoreira, falamos das passagens que vocês tiveram nos clubes, muito de certeza que havia para falar, e de certeza que uma hora não chegava, o tempo passa, mas de certeza que há histórias também engraçadas de se contar, que vocês viveram ao longo da vossa carreira. André, queres ficar por alguma coisa? Vamos aqui esperar. João, força. Era o que eu estava a falar. Tens alguma história do Pedro Costa? Podem contar, outras não, mas... Uma da altura dos dois. Tem alguma história dos dois que se lembra? Quer dizer, devemos ter imensas. Com a pressão aqui de pensar... Eu posso começar com uma para tu te lembrares depois de outra história qualquer. Eu posso começar com uma muito engraçada que não é mesmo relacionada connosco. Mas quando o Benfica iniciou a secção de futsal, o Marçal já referiu aqui, eles ocuparam o lugar de uma equipa que existia para entrar diretamente na primeira divisão, que era o Olímpico. E ainda hoje, o presidente honorário da secção de futsal é o Sr. Armindo Cordeiro, que era o presidente desse clube, fundou esse clube olímpico.
E eu não estava na fundação do Benfica de futsal, eu só entrei no segundo ano do Benfica no futsal, mas contaram-me, e pá, é uma história muito engraçada, que no dia da apresentação do futsal do Benfica, o senhor Armindo Cordeiro, a falar para todos que é uma pessoa excepcional, vale a pena conhecer, é das melhores pessoas também que passaram pela minha vida no futsal. O senhor Armindo Cordeiro, perante todos os jogadores e perante a comunicação social e tudo, acho que teve um grande discurso e foi assim: meus amigos, o meu nome é Armindo Cordeiro, tenho não sei quantos anos de futsal, fui presidente do Olímpico e ganhei tudo o que havia para ganhar no futsal, só não ganhei o campeonato, a taça e a supertaça. Pronto. Mas as 5 estrelas. Armindo é realmente uma pessoa impecável, 5 estrelas mesmo, muito, muito boa pessoa, já com alguma idade, mas é impecável. Eu posso entre não sei quantas histórias, que estava quase para fazer um livro, como nós costumamos fazer, no meio de tanto estágio, no meio de tanta viagem. É engraçado e agora não me estava a lembrar dele e de repente veio-me à memória ele, e é do nosso tempo, meu e do Costa, e normalmente aparece lá nos meus treinos agora do Jardim da Amoreira, que era um roupeiro que nós tínhamos, que é o Zé Vieira. Então o Zé era o nosso roupeiro, aquilo era uma coisa, aquilo é grande, tem assim uns braços e umas pernas e umas mãos gigantes. E então nós estávamos sempre a entrar com ele. Então houve uma certa vez que a roupa vinha toda trocada. E então o que é que nós fizemos? Começámos, ele facilmente aquilo começava ali a ferver. E então aquilo eram 2 roupeiros. O Zé ajudava e havia outro que era o Sr. Orlando, que é uma pessoa que é do nosso tempo de Sporting, benfiquista, mas uma pessoa muito certinha e que tratava das coisas ali no Sporting impecavelmente. Na altura, depois do Sr. Orlando, o Sporting passou para o Benfica e era o chefe da rouparia. Só que aquilo era ali a ver quem é que podia rasgar no outro. Então o que é que nós fazíamos? Sempre que havia qualquer coisa mal, dizíamos: olha, Zé, certeza que foi o Orlando para te entalar. Aí eu acho que começava-se a passar, começava logo lá a esbracear, a falar sozinho lá dentro da rouparia. Bem, aquilo era um 31, depois quando chegava o Orlando, ele não dizia nada. Depois nós: estás todo bom, estás todo cheio de medo, né? Agora não dizes nada, estavas a ir agora não dizes nada. Mas o Zé era uma pessoa que se enervava facilmente, também tem algumas dificuldades, mas era uma pessoa que fazia com que nós também de alguma forma tivéssemos ali um ambiente que estava sempre tudo na paródia. Olha, relacionado só com o Zé, houve uma viagem que nós tivemos ao norte e lembro-me que o autocarro avariou, teve alguma avaria e parámos, e foi na altura do Trapattoni. Ele é tão grande e assim loiro, olhos azuis e não sei o quê, esse Zé, que o autocarro avariou e nós saímos todos equipados ao Benfica, fato de treino e não sei o quê, houve alguém que virou-se: olha, o Caradas! Ficou Zé Caradas por isso. Era mesmo, era parecido, era gigantesco. Vocês, na modalidade do futsal, veio muito jogador brasileiro para Portugal. Lembram-se assim, eles têm sempre uma parte característica muito diferente da nossa. Conseguem lembrar-se de algum jogador brasileiro que tivesse vindo, que tivesse assim uma maneira de ser que causasse... As histórias mais engraçadas que eu tenho com brasileiros não foram os que, para mim, não foram os que deram certo, os que eram realmente bons jogadores. Para mim foram os que estavam aqui a trabalhar em Portugal, em Lisboa, e que na altura, como aquilo não era profissional no Sporting, e mesmo no Benfica no início, ainda me lembro de uns 2 ou 3 irem treinar. Eram os treinos à experiência. Mas isso para nós era um dia ganho para nós, porque era uma risota, era pessoal que ia lá por ser brasileiro, pá, mas aquilo não... Eu lembro que houve um que dizia que era goleiro. Aí. Nossa, coitado, a gente estava de meio campo, ele nem via a bola, ele só metia as mãos assim para o lado. Mas só tivemos um no Benfica também, que ele disse que era guarda-redes, depois o treino começou, não apanhava uma bola, a meio do treino ele foi falar com o treinador: mas eu sou jogador. Então, mas tu dizes: não, eu sou jogador. Era bem tal e qual. Nem atrás nem à frente. E há bocado ele estava a falar e essa expressão marcou-me,
marcou-me muito foi estavas a falar há bocado do Sérgio Júnior. Sérgio Júnior era um naturalizado. Então, no europeu que nós vamos 2003. para a Itália, que ele tinha havido lá umas complicações na seleção por causa dos pagamentos e não sei o quê. Lembro-me disto como se fosse ontem. Então chega a reunião, não sei o quê, não sei quanto, os prémios, não sei o quê, ele chega e só diz assim: não há chuchu, não há palhaço. Ele tinha umas expressões mesmo. Os brasileiros têm muitas histórias e é verdade. E aí temos de dar realmente o mérito. Foi também com os brasileiros que o futsal português cresceu. Os bons brasileiros, os que marcavam a diferença, os que marcam a diferença, penso eu, em qualquer lado do mundo são bem-vindos. Os que vêm, na minha opinião, para ser só igual, ser mais um, estão a tirar espaço aos portugueses, mas nós, felizmente, tivemos alguns que vieram realmente ajudar o futsal a crescer em Portugal. Pedro, falar também, porque certeza que há mais alguma história. Tens alguma história do Ricardinho, João Marcelo, história do Zezito, um capitão que te marcou e que jogou no Sporting também. O Zé era uma das pessoas que eu me dava mais no futsal. Entretanto, com as nossas vidas cotidianas, foi uma pessoa que mantemos menos contacto do que o que tínhamos, mas será sempre uma pessoa que marcou e marcará a minha vida e a minha carreira, porque foi sempre um ótimo conselheiro e amigo. Mas o Zé tinha, o Zé tem tanta história que eu, no meio de tantas, ele que fazia, e também o Costa fazia, que era os telefonemas mistério. Foi uma referência também para mim. Fazia os telefonemas mistério. Na altura começou a aparecer uns sites que faziam entrevistas aos jogadores, então o Zé todas as semanas engatava um jogador, ligava a dizer: olha, fala não sei quantos, fazia só aqui umas perguntas, depois fazia perguntas mesmo para eles abrirem o livro todo para rasgarem colegas, rasgar tudo. Aquilo era, o Zé tinha um espírito e fazia um balneário fantástico, e o Pedro também o Costa lidou muito com ele, faziam aí uma dupla aí dentro das quadras também, muito forte, também se conheciam já, e mesmo na seleção. Eu depois partilhei também muitas vezes o quarto na seleção com o Zé, e aquilo era só histórias, mas só histórias, era só rir. Mas uma dessas, houve um que foi apanhado bem, abriu o livro, dizia mal daquele, dizia mal do outro, depois ele pôs aquilo, era ele a pedir desculpa. Foi muito engraçado. Mas Zé é uma pessoa que me marcará para todo sempre. Do Ricardinho, estava aqui a fazer uma ginástica mental, mas não me lembro assim nenhuma história que seja engraçada. O Ricardinho sempre teve uma postura muito profissional. É uma pessoa que também gosta de brincar, mas no treino ele é muito exigente. Então tivemos muitas coisas fora do treino em comum, porque éramos normalmente companheiros de quarto nas deslocações, mas não temos assim não me lembro assim de uma história que seja mesmo engraçada. Agora, os tempos para agora realmente devem ser outros, porque agora com as redes sociais e não sei o quê, cada um deve estar no seu quarto. Antes havia essas brincadeiras de grupo que eram fartote. Estamos quase aqui a terminar, só que uma questão antes, depois irmos para as respostas diretas. Nós temos aqui umas perguntas de respostas diretas. Estão os dois a jogar num futebol distrital mais amador. O que é que vos parece o futebol distrital, o futsal distrital neste caso, agora que têm um contacto mais próximo dessa realidade? Não sei, eu estou a contactar, eu ainda por cima tive 8 anos fora de Portugal, que ainda mais dificuldade tinha em perceber como é que as coisas estavam cá, mas para mim está a ser uma experiência maravilhosa. Desde que eu abracei outra vez a carreira de jogador, voltar a ser jogador na carreira, mas voltar a ser jogador, vinha com as expectativas como se fosse um jovem, tentar perceber ao máximo o que é que representava o futsal onde estava o Torriense inserido, e tenho tido boas surpresas, visto algumas boas equipas organizadas e com alguns bons jogadores também a despontar, e o Torriense realmente, penso que do que eu vi até agora, estamos em boa posição para conseguir os nossos objetivos. Eu estou na divisão abaixo do Pedro. O Jardim da Amoreira iniciou este ano os séniores. A ideia, tal e qual como eu disse há bocadinho, não seria esta, seria ter uma equipa na honra com a cedência dos direitos, mas mais tarde é que eu soube
que não seria possível porque já tínhamos a modalidade futsal inscrita, então pela qual não poderíamos ter acesso a isso, porque a ideia seria, na divisão onde nós estamos, ter uma equipa de sub-23 e eu a sénior na honra onde está o Pedro. Como não foi possível, tentámos nos adaptar. A realidade eu acho que é um bocadinho diferente da primeira divisão onde está o Costa, onde na nossa temos algumas equipas e boas equipas, nós inclusive temos ali, se calhar no meio das 10 equipas, se eu não me engano, acho que são 10 ou 12, que eu não olho para a classificação muito sinceramente, só me dizem com quem é que vamos jogar, não acompanho muito as classificações, mas há ali um leque de equipas, apesar de estarem na última divisão, que já mostram alguma organização, e depois é aquelas equipas que têm muita vontade e que por vezes é muito complicado jogar contra essas equipas. Na divisão do Costa, estávamos a falar, e eu estava a dizer, o Torriense e o Vila Verde, na minha opinião e pelo que eu vejo de jogadores e pelo que eu tenho visto e ouvido, porque tenho um treinador de guarda-redes que faz parte de uma equipa da divisão dele, e o feedback que ele me dá, e ele conhece ali tudo ao pormenor, que serão os sérios candidatos a subir divisão, mas que já se nota, a nível mesmo destas divisões distritais, já existe algo mais trabalhado, algo mais cuidado, os treinadores já têm um bocadinho mais a preocupação de jogar. Antigamente não era tanto assim, era bola para a frente e siga. Muito bem, entramos no último minuto, mas perguntas para respostas rápidas. Começamos pelo João. Melhor jogador com quem jogaste? Ricardinho. Pedro. Essa resposta é óbvia. Claro que sim, sem dúvida. Melhor treinador que tiveste? Provavelmente Beto Aranha. Eu tenho que dizer o Orlando Duarte, foi a pessoa que mais me marcou toda a minha carreira. Melhor jogo que fizeste? Sassueiros, ganhámos 2-1, tinha tido uma noite assim um bocadinho complicada, mas marquei os 2 golos e ganhámos 2-1. Um torneio no meu primeiro ano que chego ao Benfica, um torneio em Sines contra o Barcelona, ganhámos 7-4 e eu marquei 4 golos. Bem, para terminar, o momento que nunca vais esquecer na carreira? Primeiro derby. Bem, o que eu não vou esquecer na carreira, eu acho que é o levantar a taça da UEFA Futsal Cup. Estamos conversados. Agradeço ao João Marçal, agradeço ao Pedro Costa. O tempo passa depressa, mas foi um imenso prazer estarem aqui na nossa companhia, neste FM Café, que teve a ajuda, a produção e a realização do Eduardo Coelho, do André Carvalho, do Ricardo Bessa, da Nancy Paula e da Mariana. Um abraço para vocês. Até à próxima. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado.